Olá, gêmeos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Enfate. Se você está aqui pela primeira vez, eu lhe agradeço de todo o meu coração. Espero que você encontre uma mensagem para o seu momento, ou para você que está vindo aqui para buscar um conselho, uma orientação de como lidar com alguém de gêmeos também. Espero que você encontre uma mensagem. Fica até o final do vídeo. As mensagens vão fazendo sentido, né? Até o final do vídeo, tá? Peraí, só um minutinho, gente. Deixa eu arrumar aqui meu microfone que não tá legal. Só um minutinho. Acho que agora foi. Vamos lá. Para você que já faz parte da família Enfate, bem-vindo de volta. Muito bom ter você comigo aqui sempre. Vamos abrir aqui a mesa, guia da mesa de gêmeos para os próximos dias, mês de dezembro, né? Último mês do ano. Vamos ver quais as energias estarão presentes aqui na mesa de gêmeos, tá bom? Vamos lá então, mesa aberta, gêmeos. E já caiu aqui projeções. A torre. Moralidade. No bloqueio, aventura. E eu vou pedir mais uma, tá? Possibilidades. Fundo de deck, silêncio e o espírito brincalhão, que é um pajem de paus, tá? Peraí. Enquanto isso, eu vou embaralhando o tarô pra gente clarificar as mensagens que já estão na mesa, mas vamos falando sobre elas enquanto isso, tá? A gente abre aqui com essa carta das projeções, né? Que é um 7 de copas, que fala muito sobre aquilo que a gente achou que poderia ter sido, né? Uma coisa assim de expectativa também, né? O que eu espero do outro, né? Reciprocidade, achar o que o outro precisa fazer, o que você esperou, né? Que ele fizesse, ou querer também ter um tom aqui de querer falar sobre as suas verdades e ser aceito, sabe? Tem um tom aqui assim, tá? Com a torre do lado, que é uma desconstrução. Nossa, eu falei desconstrução. Então aqui tem esse tom, né, de algumas coisas assim, escolhas, ilusões, umas coisas vindo abaixo agora, gêmeos. Parece que no mês de dezembro você está fazendo uma limpa, como outros signos aqui eu também vi nessa semana, Áries, Touro, né? Tem umas questões assim, dê uma olhadinha nesses vídeos se você sentir necessidade, fizer sentido aqui nessa leitura. Olha, e depois vem a moralidade. Essa mesa tá densa, né? Vamos dizer assim, para gêmeos, né? As leituras de gêmeos, como sempre, né? Tem esse tom aqui da rainha de espadas com essas projeções de relâmpago, me traz muito uma sensação assim de, cara, como eu permiti isso, sabe? Tinha até um outro tom aqui, mas eu não vou falar não, porque vai pesar o clima. Então, assim, é um tom de como eu fui capaz de me permitir isso. Como eu fui capaz de deixar que isso acontecesse. Então, assim, essa aventura no bloqueio, que é um pajem de ouros, me traz esse tom de eu não me permiti liberar certos pesos, eu não me permiti avaliar essa situação da melhor forma, de uma forma mais preciosa, como deveria ter sido feita. Parece que alguns aqui vão ter uma percepção de que, nossa, passou tanto tempo e eu ainda assim não conseguia me desprender de alguma coisa ou de um sentimento, ou não conseguia avaliar essa situação de uma forma mais racional, né? E aqui vocês vêm com esse movimento agora, né? Nesse movimento de repensar, de querer olhar para uma situação aqui de uma nova forma, e enxergar que alguns sentimentos, algumas, né, frustrações vêm de uma projeção, de uma espera sua, de uma frustração, de uma expectativa que não foi bem acolhida, não teve uma reciprocidade, né? E aí você vem
desabando tudo, assim, ó. Eu vou botar tudo aqui na mesa, como se você fizesse assim, ó. O que eu quero? Vamos olhar aqui agora, o que eu vou fazer? Isso aqui não serve. Não, isso aqui também não. Nossa, isso aqui passou batido, eu vou reavaliar. Deixa aqui nesse canto. Talvez, botar aqui no meio. Isso aqui não, nem pensar, já foi. É meio isso, entende? É um balancete, né? Um balanço aí do teu ano, um balanço do último mês e uma sensação muito grande de desconstrução de algo que vinha a partir da moral. Do que é certo, do que é errado, do que falaram pra você, do que você julgou, né? Algumas avaliações aqui não foram muito bem avaliadas, vamos dizer assim, com base em verdades, com base em fazer sentido. Parece que alguma coisa que não fazia muito sentido, mas você estava ali, né? E agora você está meio, quero me priorizar aqui, 1 minuto, é o final do ano, eu quero fazer meus pedidos, eu quero botar aqui, fazer uma nova lista de desejos, eu quero dar o check aqui nessa lista desse ano e, nossa, quanta coisa ficou faltando, nossa, quanta coisa que eu fiz que eu nem deveria ter feito, sabe? É essa sensação. Clarifica, por gentileza, projeções. Rei de espadas. Olha aí, rei de espadas e rainha de espadas na mesa. O mundo. Mais uma para projeções. Caíram 2, vou aceitar, tá? 5 de ouros. E as de espadas. Olha só. Que interessante, o 5 de ouros é exatamente isso que eu estava falando, de deixar algumas coisas que você achou que eram, tá? Importantes, preciosas para trás. E aqui você faz isso de uma forma meio que nem essa carta aqui mesmo, sabe? Como se você vestisse uma capa e fizesse meio escondido de você mesmo, assim, olha, eu não queria fazer isso, eu não queria olhar para isso, mas enfim, eu tenho que fazer, né? Então eu vou botar essa capa aqui e vou me esconder até de mim, assim, vou fingir que eu não tô fazendo, mas eu tô fazendo, tá? Mas você vai fazer, é o que importa, né? Aqui, com o mundo conclui algumas situações, né? Chega a algumas conclusões. E é muito essa parte mental aqui, né? As de espadas com rei de espadas, sendo prático, sendo objetivo e entendendo que algumas coisas não servem mais. Carta do relâmpago, por favor. 8 de ouros. Mais uma. O que tá vindo abaixo? Ó, o pajem de ouros aqui da aventura no bloqueio, tá? Tá vindo abaixo o apego, o esforço, a insistência, a persistência tá vindo abaixo. É você não querendo mais, não olhar tanto, não quero olhar tanto mais para isso, eu preciso olhar para mim, tá? Moralidade. Pajem de espadas, mais o quê? 3 de espadas, mais uma. 2 de copas e rei de copas. Parece que aqui é muito sobre isso mesmo que eu falei, tá? Aqui você avaliando o jeito que você doou seus sentimentos, o que você esperou dos outros, né? Uma generosidade alheia que não veio, uma reciprocidade, né? Nessa carta aqui do 2 de copas, a mulher está amarrada com uma copa aqui aos pés, né? E aqui o cupido, né? Vamos dizer assim, tá aqui. Não é um cupido, tá, gente? Eu sei que não é um cupido. Eu tô falando só para ser um pouco mais ampla aqui. Tem a história e tudo mais. Ele tá com a outra copa na mão, né? E a flecha e tudo mais. É sobre uma relação, e aqui nesse baralho, é sobre uma relação que tinha muitas intempéries. Aqui o mar revolto aos pés, ela amarrada,
né? Muitos impedimentos, muitas turbulências, né? Para simplesmente sentar nesse trono e falar, olha, eu transbordo sentimentos. Só que você está numa turbulência imensa, né? E aqui, entre o certo e o errado, será que é certo sentir isso? Será que é errado sentir isso? O que os outros vão pensar dessa insistência nesses sentimentos, né? De perdoar coisas ou pedir perdão, enfim. Aqui você pensou muito no que os outros iam pensar. Aqui você ficou muito olhando no que os outros iam dizer. Ou esperando muito. Esperando esse certo e errado vir do outro. Esperando com que o outro agisse dentro dessa moralidade, sabe? Mas o que você recebeu aqui, o que você ouviu falar, o que chegou até você, foi só decepção. E aqui faltou esse desbloqueio, né, de sentimento, faltou esse transbordar, faltou a reciprocidade, como a carta das projeções está aqui. Então você ficou meio que sozinho, sentindo as coisas e esperando que o outro cumprisse com o seu papel, ou o papel que você achou que o outro deveria cumprir, né? Que é um papel de, mas isso aqui é correto, mas eu espero isso daqui porque isso aqui é o certo a se fazer, não? Se eu te dou amor, eu não deveria receber amor de volta? E aqui não foi assim que funcionou, tá? Aventura no bloqueio. E no bloqueio também o 2 de paus, que já está aqui. Para aventura no bloqueio. Mais uma. Aqui você não pode agir, né? Você ficou paralisado. Também caiu no bloqueio a rainha de ouros. Pode estar falando de alguém de touro. Pode estar falando aqui de uma pessoa, de uma figura que te paralisou ou simplesmente não teve essa reciprocidade. Não te deu retorno nenhum. Simplesmente você ficou aqui sentado à beira do caminho com seus sentimentos nas mãos e as cordas amarradas e pensando, e aí? Será que o carro da reciprocidade vai passar nessa estrada ou eu vou ficar aqui sentado esperando? Né? Possibilidades. As de paus com 7 de espadas. Muito isso, né? Aqui você esperou. Você pensou até em fazer coisas escondido, do tipo, como se fosse uma estratégia ou uma sabotagem, uma autossabotagem. Lembra que eu falei aqui desse 5 de ouros é uma pessoa meio que se escondendo para deixar algo para trás? Aqui, no caso, nesse 2 de paus, me fala muito de um passado, mas também fala de um presente. Num passado me fala de atitudes que foram feitas no escuro, né? Você muito sem saber onde estava indo, o que estava fazendo, mas mesmo assim você seguia. E você também esperava meio que alguém fizesse algo mesmo que escondido para te retribuir, ser recíproco com você. Sabe? Mas isso não aconteceu. E aqui foi uma autossabotagem. Mas aqui, falando de um presente, você está fazendo isso agora. Você está pensando em como sair dessa situação e é quase que se enganando, assim, é quase que se escondendo de você mesmo, mas você precisa tomar uma atitude. Mais uma. 8 de copas no bloqueio. Deixar para trás, deixar ir. Você está enfrentando o apego. Rainha de paus. Também está no bloqueio. Poder de ação, suas paixões, tendo que ser olhada de uma nova perspectiva, novas possibilidades, mas aqui é difícil deixar ir. Mas o que a gente tem para Gêmeos? É como se também fosse para alguns, olha, eu vou dar um tempo de pensar nisso daqui, eu preciso focar na minha vida, eu não posso mais aguardar nada aqui. O julgamento. 6 de paus. Aqui você esperou ou espera, como eu disse, um reconhecimento, uma vitória, uma avaliação que fosse, uma coisa assim, é justo para comigo. Eu preciso que isso daqui seja resolvido, eu preciso que alguém olhe para essa situação e seja justo. Eu preciso ter dignidade aqui, mas não parece que é o que você está tendo.
Quais os impedimentos de Gêmeos de deixar isso aqui? 9 de ouros, a vontade, né, de colher. O apego, 4 de ouros, o cavaleiro de espadas. Dificuldade de cortar. Por quê? Ás de copas e o rei de ouros. Porque são sentimentos muito valiosos para você. Muito importantes. É o alto valor também, a partir de algo que você sente por alguém ou por alguma coisa, enfim. Você transborda aquele sentimento, você acha, né? Nossa, isso aqui que eu sinto é muito grande, isso aqui me toma, né? Isso também faz você supervalorizar isso, mas também entender que o seu coração ele é capaz de ir além. Isso também traz para você um sentimento, uma sensação de que você também é digno de ser amado ou amada. Que você também é digno de ter uma reciprocidade nos seus sentimentos. Ou de uma responsabilidade afetiva que não teve aqui nessa condição. É aqui você querendo se abrir para novos sentimentos, mas como se estivesse dizendo, cara, essa caixa aqui tá cheia, como é que eu faço para esvaziar isso? Porque eu não vou conseguir colocar mais nada aqui dentro. Eu preciso me livrar disso aqui primeiro, né? Já que isso aqui não está funcionando e o carro dos sentimentos não tá, da reciprocidade não está passando aqui na minha rua, eu vou me levantar daqui e vou para minha casa, rearrumar essas caixas e ver o que eu posso fazer com tudo, né? O que vem? O que mais que Gêmeos precisa saber? Rei de paus. 9 de espadas caiu no bloqueio. Aqui você começa a pensar, eu preciso parar de me preocupar, de estar ansioso, de estar inseguro, de olhar para isso de uma forma cansada, de uma forma preocupante. E eu só queria deixar fluir, sabe? Eu quero parar de me preocupar. 3 de ouros. De esperar com que alguém venha trazer uma solução, porque eu não tenho mais o que fazer, né? De esperar por uma nova oportunidade. De esperar por uma comemoração. Caiu invertido, 6 de ouros. Por algo que não vai chegar para mim. Não há reciprocidade. Não há. E você identifica isso agora, depois de muito tempo. E também invertido, a força. Te falta força, né? Esse sentimento está perdendo a força. Caiu bem em cima da torre. O 7 de paus, com a temperança, e o eremita. Não tem uma briga por você aqui. É só você. Do seu lado, defendendo as suas expectativas, defendendo os seus sentimentos, e do outro lado, nada tem. Tem o eremita caminhando sozinho, olhando para suas próprias feridas, iluminando seu próprio caminho, andando só, ouvindo sua própria intuição, aprendendo com a sua própria experiência, cortando o que não serve mais, entendendo seus karmas, encerrando um cansaço, uma exaustão de sentir, de expectativas, de ilusões sobre o amor, sobre o que é a construção de uma família, a realização de um sonho com alguém, de uma base que foi construída com manipulações, mentiras e sabotagem. Você se sente encurralado. E agora você quer ir para um outro lugar. Agora você quer iluminar seu próprio caminho e enfrentar seus próprios receios com a sua intuição, com tudo que você acumulou, com todas as suas experiências, toda a sua vivência, com todas as respostas para os seus sentimentos. Porque aqui agora você tem todas as respostas para os seus sentimentos. A saudade, ela vai existir. Mas ela também precisa ter um rumo.
Não dá pra ficar vivendo no passado, né, Gêmeos? Aqui é você enfrentando um cemitério na cabeça. Quantos amores perdidos, quantas expectativas, quanta coisa foi depositada aqui pra nada. Porque o que eu tenho aqui é nada. É só o que eu tenho. E aqui você entende que seus sentimentos são valiosos, a sua jornada é valiosa e o seu esperar também foi muito valioso. Se o carro não passou na sua rua, lamenta-se pelo carro. Que azar o dele. Deixa eu pegar um outro deck aqui, ó. O que passa no coração de Gêmeos nesse momento? O que vem pela frente? O que Gêmeos precisa saber para esse momento? E eu não vejo vocês tristes, tá? Eu vejo vocês claros. Vejo vocês decididos e vejo vocês muito realistas, tá? Com um pé no chão. Gêmeos, a feiticeira invertida, né? Não quero mais mentir pra mim, não quero mais guardar coisas, eu não quero mais acumular esse monte de energia, eu não quero mais. E aqui também, se houve alguma interferência, alguma sabotagem, alguma manipulação, não funciona mais. O impulso inicial, a roda da fortuna. Eu já comecei a mudança. Eu me libero dessa espera e dessa projeção. A tristeza com a indiscrição, curioso. E a estrela. Eu não posso colocar essas cartas assim, e eu até esqueci. A estrela está aqui. Aqui é como se você estivesse olhando para a tristeza e pensando, não, eu libero isso daqui. Aqui eu quero realizar. Aqui eu quero ir em busca da, sabe? De energias novas. Aqui a espiritualidade me acompanha, eu me sinto forte, eu me sinto, sabe? Pleno. Eu quero pensar sobre isso e eu quero traçar metas e planos. Eu quero sair dessa estagnação. Eu quero ir em busca de mim. No bloqueio, a melancolia. Olha aí. Eu não quero ficar presa no passado. Eu não quero ficar pensando, sentindo saudade. Curiosidade com a tranquilidade. É isso que você espera. Música celestial. Com... Ai, desculpa, gente. Peraí que embolou tudo aqui. A vaidade. E a tempestade. É como você está olhando para você. Você está aprendendo a se amar. Você está aprendendo a devolver para você mesmo o que você esperou dos outros. Enfrentando as suas tempestades, tá? Enfrentando as suas tempestades. Eu quero ter autonomia dos meus sentimentos, planos. Eu quero ir para onde eu quiser com os meus sentimentos. Ninguém dita mais as regras do meu coração. Onde eu sentir que não cabe, eu vou em frente. Aqui é como se você tivesse entendido alguns padrões, sabe? De por que você se prende a algumas coisas, de onde isso vem. Muitos aqui devem ter entrado para fazer terapia, entendendo, né, seus comportamentos, seus traumas, enfim, se entendendo, se estudando, se analisando, né? E aqui conseguindo desamarrar nós. O que vem para Gêmeos pela frente? O mais que a gente pode dizer para Gêmeos sobre isso? Que Gêmeos precisa saber. Versatilidade. Desassossego no bloqueio. O acaso. Premeditação no bloqueio.
A veemência com a transmutação, a desorientação no bloqueio. E aqui caíram juntas o mago, a aprendizagem, a esperança e o eremita. Cara, muito maravilhoso. Aqui a versatilidade com o desassossego no bloqueio me traz muito essa questão de eu quero saber lidar com os meus sentimentos, lidar com os meus problemas e as minhas questões de forma ampla. Eu quero saber os caminhos. Agora eu sei. E agora eu sei. Esse desassossego não me pega mais. Eu bloqueio isso aqui. Aqui o acaso, trazendo com a premeditação, me traz esse tom de eu não quero mais ficar premeditando nada, pensando em nada, esperando nada, imaginando o que vai ser, criando cenários na minha cabeça. Agora é assim, é por acaso. E o que tiver que acontecer, vai acontecer. O que tiver que ser, vai ser. A veemência com a transmutação é sua força, é uma força absurda de mudança aqui. É uma força absurda de elevação. E não mais uma desorientação. Tá? O mago com a aprendizagem, vocês manifestam, vocês têm todas as ferramentas aqui agora para começar a manifestar seus desejos, seus sonhos e também entender todos os aprendizados dessa roda kármica que você está passando. A esperança com o eremita, a espiritualidade, acompanhando a sua jornada, que é uma jornada um tanto quanto solitária nesse momento, com essas questões, né? Não estou dizendo que você é uma pessoa sozinha na vida. Aqui é essa questão, é uma questão muito, muito íntima, muito sua. É algo que você está enfrentando dentro de você, é uma coisa muito interna. E que você está aqui caminhando, aprendendo, e aqui amparado pela espiritualidade, com novas esperanças. Tá, o eremita já tinha caído, então... Tá ele aqui de novo, trazendo essa caminhada que é só sua. Um romper de barreiras. No fundo do deck, a justiça com o impedimento. O apostolado. A inspiração. É você pensando naquelas coisas que você achou que eram justas para com você. Que você precisava ter, ou mostrar, ou dizer. E aqui foram todas impedidas, né? E aqui você reflete sobre isso e olha de uma nova perspectiva, né? A torre de novo é como se dissesse por quê, né? Que eu precisei esperar por isso, aprovações, certezas, verdades. Ninguém precisa saber da minha verdade, eu sei da minha verdade. Ninguém precisa me dizer nada, eu sei muito bem o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Se houve algo que eu não sei, ninguém me disse, dane-se também. Enfim, é um aprendizado solitário, então. Se ninguém quis vir me dizer o que eu fiz de errado... ou o que eu fiz que possa ter incomodado, para que eu pudesse aprender com meus tropeços e pudesse me desculpar e seguir em frente, não sou eu que vou ficar aqui cavando infinitamente, tentando achar meu erro dentro de um buraco infinito. Não vou. Eu tenho mais o que fazer, eu preciso ir partir para novas jornadas, eu preciso entender novos caminhos. O que vem pela frente para Gêmeos? Até nesses próximos dias aí do último mês desse ano. O que Gêmeos pode esperar mais? O que chega para Gêmeos? As perdas. Olha essa vela aqui. Dupla invertida. Com as armadilhas. A raposa, as árvores, uma sensação de que tem uma raposa atrás da árvore, né? Observando, esperando você perder, esperando você cair, né? Desejando mal para você. As alianças, e tem mesmo. Algumas, aqui traz esse tom, né? De algumas relações foram perdidas porque eram raposas, tá? Precisavam sair da sua vida para que você pudesse ter uma nova jornada, tá? Me fala aqui das alianças. Pode ser uma figura feminina, alguém que você tinha sentimentos. E aqui tem os sentimentos, o mensageiro com o mar. Mudanças aqui de sentimentos, tá? Recomeços. Umas coisas sendo limpas. Uma renovação de sentimentos aqui. Através aqui. E clarifica o mensageiro, por favor. As ervas.
Mais uma pro mensageiro. O Sol. De alguém. E eu acredito que seja aqui uma entidade, um protetor teu, enfim, alguém que te acompanha aqui, que te ajuda muito nessa jornada espiritual, que eu falei que é muito espiritual, te ajudando a fazer essa limpeza, retirando coisas do seu caminho que não eram mais necessárias e iriam te prejudicar. E aqui é quase que me dissesse assim, se você parar para olhar para essa coisa que você acha que perdeu, para alguém, ou, enfim, algumas pessoas que passaram pela sua vida e não estão mais em questão de meses ou semanas, para perceber quanta coisa mudou e evoluiu na tua vida depois que isso aqui foi embora. Tem um ou outro aqui que, obviamente, é uma lição a ser aprendida, é algo que você vai guardar numa caixa muito preciosa, que você espera um dia poder, né, revigorar isso, são pessoas importantes para você, outros não. Outros, você entendeu que realmente, ó, ratos, pedras, dificuldades aqui, ó, desafios, os ventos da mudança, os caminhos, os livros. Exato. E a magia. Então você está entendendo várias mensagens, recebendo, intuindo. E aqui você pode esperar que essas raposas estão saindo de trás da tua árvore aí, tá? Coisas melhores para você no caminho, pessoas. Enfim, vamos ver essas energias espirituais que a gente estava falando aqui. Me dá influências, por gentileza, para Gêmeos nesse momento. Espiritualidade. A comunicação com Pombogira Sete Rosas. 3 de copas. O mensageiro de novo aí, ó, gente. Com Exu Meia-Noite, que é oh, meu Deus. Um pajem. Bloqueou na minha cabeça a palavra. Um pajem de ouros. De novo, né? Que caiu aqui. Caiu no outro baralho e agora temos de novo. Parece que aqui, né? Aqui ele estava bloqueado. Numa certa moralidade, né? Algo que você esperava que alguém dissesse, uma conversa que fosse beirando o certo e o errado. Não é assim que vai acontecer. Aqui precisa acontecer equilíbrio. Olha só, Exu Ventania trazendo o equilíbrio depois do mensageiro da comunicação. Tá? Há uma mudança aqui nessa comunicação. Talvez chegue uma conversa aí para você muito sincera, muito clara. Que vai resolver algum problema, olha só. O rompimento com Pombagira do Cabaré. E a emoção com Pajem de Copas. Satisfação caiu aqui também. Pombogira Maria Quitéria, tá? No fundo do deck de vocês, Pombogira Cigana com o amor e Exu Gato Preto com os sentidos. Então aqui a gente está muito falando sobre mensagens que você conecta e entende ao longo dessa jornada, mas também sobre uma possível conversa que chega aí para vocês, trazendo o equilíbrio depois de um rompimento, mexendo com as suas emoções e trazendo satisfação. É assim que eu vejo, tá? Então é algo que, a partir do momento que você não espera mais por isso, algo que acontece, porque não estava no tempo, não estava pronto, não estava, sabe? Não estava. Precisou de tempo aqui para amadurecer algumas coisas. O que mais que a espiritualidade tem para Gêmeos nesse momento, nesse final de ano, né? Que resoluções são essas? Que caminhos são esses que encerram o ano de Gêmeos, né? Mais pra frente eu vou fazer uma leitura de fim de ano, tá, gente? Tô fazendo agora só uma premissa aqui. Gêmeos. Pessoa intermediária. No íntimo. Ancestralidade, caminhos demorados. Olha aí que eu tava falando, né? De ter demorado e quando você finalmente reseta, a coisa vem, né? Essa mulher pode estar falando de uma figura feminina ou de uma energia feminina. Negócios, papéis de trabalho, pode ser alguém do seu trabalho. A gente está falando de combinados e acordos. Espiritualidade intermediária. É como se aqui, na espiritualidade, tá, gente? Estivesse falando que você
É como se agora você estivesse quase que cumprindo com um acordo com a sua espiritualidade. E pode ser uma entidade mais na linha, assim, energia feminina, né? É quase que se estivesse dizendo assim, olha, você você fez um pedido lá atrás e a gente entendeu. A gente atendeu. Você que não entendeu. Entendeu? Foi muito entendeu aqui, né? Então, vou voltar. Você fez um pedido lá atrás e a espiritualidade, ela atendeu. Só que você não entendeu. E aí, o caminho foi demorado. Mas é como se fosse... Ó, vou dar um exemplo, tá? Você pediu há meses ou semanas, enfim, anos, que alguém voltasse para sua vida, porque foi um fim, assim, muito difícil e que ficou aquela coisa inacabada, sem conclusão. E aí você pede, não, eu quero muito que isso aqui se conclua, eu quero muito resolver esse problema. Vamos dizer assim, um problema. E aí a espiritualidade diz para você, você conversa com o seu guardião, com uma entidade, com a pombogira, enfim. E acende uma vela e conversa e fala assim, cara, eu quero muito isso daqui, eu preciso disso aqui, vai me fazer bem, isso aqui precisa ser justo comigo, isso precisa ser concluído, não. E aí a espiritualidade, na sua intuição, ou através de uma entidade, alguém incorporado, um sonho, enfim, uma mensagem, ou você entende, te diz, ok, não é fácil, não é tão simples assim. Algumas coisas precisam ser revistas. Tem um caminho e você precisa cumprir com algumas coisas antes. Você precisa rever alguns sentimentos, você precisa entender alguns padrões. Só que você não entendeu. Isso era um acordo e isso era como se fosse uma condição. E você não entendeu. A espiritualidade te atendeu, mas falou, olha, isso vai acontecer quando você romper algumas barreiras aqui, algumas limitações, algumas amarras. E aí a coisa flui. E você não entendeu, e você passou muito tempo tentando, é como se dissesse, poxa, mas isso aqui não aconteceu, poxa, mas isso aqui era justo comigo, nossa, que injustiça que eu sofri, tomou aqui uma coisa assim de, não foi recíproco, estou frustrada porque não atingiu as minhas expectativas, eu projetei muito nisso daqui. E aí você fica lá, como eu falei no começo, sentada na beira do caminho, esperando que alguma coisa aconteça e nada acontece, porque precisava acontecer dentro de você. Alguma coisa precisava ser mudada em você, para que as coisas pudessem fluir. E aqui é como se a espiritualidade viesse aqui com a mão enorme dizendo, agora você entende? É quando você solta que as coisas fluem. E o que é soltar? É só dizer, não quero mais saber? Não. É realmente deixar fluir. É realmente entender que isso não está sob o seu controle. Não existe certo e errado aqui. Existem dois lados de uma história, onde cada lado tem um padrão. Uma história, um trauma, uma cultura, uma vivência. E aqui não existe não existiu uma compreensão, um discernimento, não houve aqui uma sintonia. Mas existem dois lados de uma história e a verdade no meio. Entende? E quando você compreende isso e não espera mais nada, tipo, eu só estou vivendo e deixando fluir, a coisa realmente flui. E aí a espiritualidade entende que você entendeu o recado. E que você cumpriu aqui com o seu acordo. Entendeu? A pombogira, ó, falei. Mediunidade no fundo do deck. Tem uma pombogira aqui. Uma pombogira muito presente. Como se esse acordo, mesmo que um acordo indireto, invisível, enfim, tivesse sido feito com uma energia feminina. Pombogira 7 saias. Caiu aqui como influência, tá? E no fundo do deck, Pombogira Maria Padilha. Maria Padilha e 7 saias na mesa, então trazendo uma influência muito grande aqui para alguns que precisaram dessa influência para seguir os próximos caminhos dessa história, tá? O que foi preciso e é preciso para Gêmeos concluir essa história?
O que Gêmeos precisa realmente saber da espiritualidade para que esse acordo seja cumprido, vamos dizer assim, né? Seja finalmente entendido. Olha aqui, o mago, retidão espiritual. A coruja, guardião da sabedoria. Herança, com Arádia. E a vela, de novo, que saiu aquela vela invertida no baralho cigano, né? Com a iluminação. Aqui foi preciso, né? Como o eremita, retidão, né? Olhar para si, confiar na espiritualidade, confiar em quem te guarda. A chave dentro, aqui bem no peito, olha. Acima da cabeça, além da visão, além do que você pode ver. Você precisa saber que a espiritualidade age, saber que as coisas acontecem, saber que as coisas estão sendo encaminhadas, mas você de fato não precisa saber o que o outro pensa, o que o outro faz, o que o outro fala, o que o outro está fazendo, porque isso não é confiar, isso é ter controle, tá? Herança. Aqui, o que você traz dessa história? O que você herda dessa história, desse sentimento? O que você herdou aqui? O que você reconhece em você daqui para frente? Qual foi a evolução, o amadurecimento? Né? Aqui você consegue enxergar isso agora. Você vai enxergar cada vez mais. Tá? Você vai ver, você vai sentir, você vai saber, você vai intuir. Cada vez mais. Porque a mudança chegou. E acho que vocês vão ter um grande fim de ano aqui com essas mudanças acontecendo no caminho de vocês. Tá? Conselho para Gêmeos. Ancestrais estelares. Segredos escondidos, sabedoria perdida. Procure um pouco mais fundo. Olha aí, a gente está falando da herança. E como eu falei que tem uma conversa chegando, tem alguma coisa que você vai ficar sabendo. Tem coisas que você não soube, não entende. Por isso, você ficou aqui sem saber muito bem o que fazer, porque tem coisas que você não sabe. Você acha que você sabe, mas você não sabe. E por isso eu falei que as coisas têm 3 versões. A sua, a do outro e a verdade. E a verdade, ela vem à tona em breve. E você vai saber a versão do outro também. Tem coisas que você não sabe aqui. Tá? E aqui você vai enxergar. Você vai saber no tempo certo. Tá? Conselho final para Gêmeos. Através aqui do baralho de Dona Rosa Caveira. Salve minha senhora, Laroie. E os dizeres da Calunga. Yansan com o gato. Nanã com a coruja que saiu naquela carta do Guardião dos Segredos. E o corvo que tinha naquela carta também. E Xangô caiu junto aqui. E eu não vou ignorar essa carta, tá? A caveira no fundo. Dona Rosa Caveira aqui no fundo. Eu vou ler para vocês as mensagens dessas cartas, tá? Para vocês entenderem. Aqui, não preciso ler muito. Yansan traz o vento das mudanças, tá? As coisas que estão acontecendo dentro de você. As mudanças que chegaram, tá? Ó, eu vou ler o de Nanã para complementar. Essa carta representa adquirir saber, buscar entendimento de algo através do olhar atento, do observar. Aconselho usar sua sabedoria e experiências, pede para ser prudente, alerta para avaliar sem julgar. Olha aí, sobre a conversa, sobre as coisas que você não sabia. Essa carta do corvo, não sei se vocês conseguem ver. Acho que vai ficar difícil. Tem 2 corvos. Um tá com o bico amarrado com uma fita vermelha e o outro tá com o bico aberto. Como se uma pessoa aqui pudesse falar e a outra não. Alguém ficou silenciado, alguém ficou impossibilitado de falar. E é Gêmeos aqui, né? Então, alguém aqui guardou muitas coisas. Alguém falou coisas por trás. Lembra do Pajem de Espadas que caiu? E aqui você soube de coisas que talvez você soube da forma errada. Também, né? E aqui você esperou muito. E você ficou calado por muito tempo, né? Olha essa carta do corvo.
que ela fala nesse livreto, desse baralho. 2 significados. Um sobre o consulente e outro sobre outra pessoa. Sobre o consulente, submissão, silêncio, opinião oculta. Sobre a terceira pessoa, a outra pessoa, engano, abuso, mentira. Pessoa que não mede suas palavras nem consequências para conseguir o que deseja. Mas aqui, ó, a justiça chega. O Xangô está na mesa. Xangô, Yansan e Nanã na mesa. Muito forte, né? Aqui na carta do gato de Yansan, fala, aconselha ser comedido, ponderado, ações precisas, argumentação justificativa, use da estratégia. E aqui, em Xangô, vitória, que pode ser demorado ou difícil, mas também se refere à justiça sendo feita, reconhecimento de lutas e sacrifícios. Então você pode ter certeza, Gêmeos, que aqui depois de tanto esperar, depois de tanta frustração, depois de tanto silêncio, né? Você reconhece, valoriza os seus próprios sentimentos, entende que você não precisa jogar nada disso fora, que são coisas valiosas para você, que não foi por conta de uma falta de reciprocidade que você vai descartar coisas que você escreveu, criou, passou, vivenciou, experienciou. Sentimentos são presentes também. São coisas que a gente semeia. E a gente não pega um vaso de planta, semeia depois que a planta cresce, né? Não é porque você não consegue cuidar mais que você vai jogar fora, né? Você pode guardar a semente dela para plantar depois, você pode dar essa planta para outra pessoa, né? E você pode aprender a cuidar dela melhor. Então você tem esses caminhos, você percebe que existem caminhos, não só matar um sentimento, largar tudo e ir embora, virar as costas para o que você passou, enfim, não é sobre isso. É sobre como você lida com isso daqui para frente. E aqui você se livra de um peso, você larga expectativas e frustrações para viver leve, fluido, confiando totalmente na espiritualidade, entendendo que as coisas vão acontecer no momento certo. E aqui você para olhar para você, para suas coisas, para sua vida, para o que você quer. Seus compromissos, sua jornada, e não mais para ficar olhando para o caminho dos outros. Porque aqui você confia na justiça divina, espiritual, porque ela acontece, né? Então é isso, Gêmeos, é o que eu tenho para vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Beijo.